Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por esta grande oportunidade que Tu nos concede, de mais um dia na Tua presença, Senhor. Desde as primeiras horas deste dia, louvando o Teu santo nome, ó Senhor, buscando a Tua presença juntamente com a Tua santa e amada igreja, e agora também nesta noite, ó Pai, neste culto de adoração, louvor ao Teu nome e também pregação da Tua santa palavra. Deus Altíssimo, a cada dia, guarda-nos debaixo do poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nós os Teus servos, as Tuas servas, a Tua santa e amada igreja, o Teu povo em toda a face da terra. Deus Todo-Poderoso, continua pelejando, Senhor, por nós os Teus servos, pelejando pelas Tuas servas, pelejando pela Tua santa e amada igreja, porque na Tua palavra está escrito, o Senhor pelejará por vós. Ó Deus Altíssimo, nos dirige pelo Teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude em tudo que nós vamos realizar. Nos firma, Deus Todo-Poderoso, na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo na glória, Deus Todo-Poderoso, e então por toda a eternidade, louvando o Teu nome para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Convido a amada igreja para nós louvarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino 198 da nossa harpa cristã. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus queridos irmãos, hino 198 da nossa harpa cristã. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, siga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha
caminho feito de morrer, ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem, dos vales é o livra a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim, Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha aclamação, dos vales é o livro, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Aleluias. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo e abraçamos a Ele e recebemos a graça dele e permanecemos nele, aleluia, o Senhor Jesus. Amados irmãos, convido a amada igreja para meditarmos na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nos diz a palavra de Deus, versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1 em diante, nos diz a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, parados, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão,
para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, esse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele traz o relato da conversão de Saulo. Saulo de Tarso, que foi criado aos pés de Gamaliel, era fariseu, e aprendendo da lei, ele se tornou um homem zeloso da lei. Aqui nós vemos no capítulo 9, versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Saulo de Tarso considerava a igreja do Senhor Jesus Cristo uma seita que se levantava contra o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele considerava que os discípulos estavam desfazendo do nome do Deus Altíssimo. E ele, que era fariseu, aprendeu a lei, guardava a lei, estava a serviço do Sinédrio, dos 70 sacerdotes, mais um que era o sumo sacerdote, foram 71, dos homens que cuidavam em ensinar a lei para todo Israel. Saulo considerava-se então um defensor da lei. Ele, sendo zeloso da lei, ele procurou perseguir os discípulos do Senhor Jesus. Ele considerava a igreja como uma seita contra a lei que foi dada por Moisés. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. E o próprio Deus Altíssimo, que deu a lei a Moisés, foi para que o povo fosse preparado para receber em tempo oportuno, ou seja, na plenitude dos tempos, recebesse o Salvador bendito, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Porém, Saulo ainda não tinha oportunidade de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E neste momento que ele vai para Damasco, a caminho de Damasco, com carta do Sinédrio, carta dos sumos sacerdotes, para prender os discípulos do Senhor Jesus, quer sejam homens, quer sejam mulheres, trazer presos até Jerusalém, ele tem um encontro pessoal com Jesus no caminho para Damasco. E a palavra de Deus diz que, indo para Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O resplendor foi tão grande que Saulo caiu por terra. E ao cair por terra, ele ouviu uma voz que lhe chamava, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os discípulos do Senhor Jesus, perseguindo a igreja do Senhor Jesus,
Mas aqui o Senhor Jesus diz que Saulo perseguia a ele. Saulo perseguia ao Senhor Jesus Cristo. Por que me persegues? Irmãos, quem persegue a igreja do Senhor Jesus está perseguindo ao próprio Senhor Jesus. Quem está perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Deus Altíssimo enviou seu Filho, está contrariando a própria palavra de Deus. O melhor é guardarmos a palavra do Senhor. Nós vemos que o Império Romano, durante alguns séculos, perseguiu a igreja. O Império Romano se levantou e tem relatos de que os cristãos foram lançados na arena para ser devorados pelos leões, outros crucificados, e muitos cristãos passavam para a glória louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que aqueles que passaram para a glória, eles estão guardados, estão no paraíso, esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. E a palavra de Deus diz que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos trasladados e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Mas eu pergunto, onde estão os Césares? Onde estão os grandes conquistadores de Roma? Onde estão aqueles que perseguiram o povo de Deus? Onde estão aqueles que se levantaram para querer destruir a igreja? Também estão aguardando. Se não houve arrependimento, se não houve conversão, se não houve um arrependimento sincero, porque muitos se arrependeram e receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a vontade de Deus é essa mesmo, que todo homem se arrependa e receba Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqueles que não se arrependeram estão no Hades, aguardando o dia do juízo de Deus, o grande dia do juízo final, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Mas aqueles que passaram para a eternidade com Cristo estão no paraíso, aguardando uma vida eterna de gozo, prazer e verdadeira felicidade ao lado do Deus Altíssimo. Amém. Meu prezado amigo, a melhor coisa é servir a Jesus, é guardar a sua palavra. E o apóstolo Paulo, que também Saulo mais tarde se chama Paulo, e ele faz isso de propósito, que Paulo quer dizer pequeno, né? E ele quer mostrar a sua humildade agora diante de Deus, né? O apóstolo Paulo, que aqui foi chamado por Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde com outra pergunta no versículo 5. Ele diz, Senhor, quem és? E o Senhor Jesus Cristo disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo, que era um homem muito inteligente, de uma sabedoria, raciocínio muito rápido, ele disse, olha, eu estou perseguindo a igreja, eu estou perseguindo aqueles que eu considero uma seita, perseguindo os discípulos de Jesus, e ele me aparece, o Cristo que os sacerdotes disseram que ele morreu e que os discípulos é que tinham roubado o corpo dele para dizer que ele ressuscitou, dizendo os judeus, os sacerdotes, o sinédrio, pregando uma mentira para todos, dizendo que Jesus não havia ressuscitado. Saulo disse, eu estou ouvindo agora ele me dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. O grande resplendor que me derrubou no chão, vindo dos céus, é a glória de Deus. Saulo disse, eu estou fazendo tudo errado, meu Deus. Ele era zeloso da lei. Ele disse, eu estou fazendo tudo errado. Estou procurando servir a Deus, perseguindo o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquela palavra entrou de uma forma profunda no coração de Saulo, que era um grande fariseu, zeloso da lei. E quando ele ouviu dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues, ele disse, então eu estou perseguindo a igreja do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus. Eu estou chamando de seita, eu não estou crendo que ele é o Senhor Salvador, mas ele está realmente vivo, ele ressuscitou. E o versículo 6 nos traduz esta situação de Saulo. O versículo 6 diz, e ele, tremendo, e olha que Saulo era um homem valente, mas ele tremendo e atônito, ele disse, Senhor, que queres que faça? Meus irmãos, é o exemplo de conversão mais rápida da Bíblia. A conversão instantânea do apóstolo Paulo.
Senhor, que queres que faça? Muitos de nós, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, levamos às vezes alguns dias, alguns meses, outros até alguns anos, para fazer essa pergunta a Jesus: Senhor, que queres que faça? Tem muitos irmãos que já receberam Jesus como Senhor e Salvador e ainda não perguntou para Jesus: Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Que queres que faça? O que eu devo fazer para te agradar? O que eu devo fazer para... Que atitude eu devo tomar? O que eu devo desempenhar para fazer a tua vontade? E o apóstolo Paulo, em questões de segundos, quando ele ouviu Jesus dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que faça? O Senhor Jesus Cristo, ouvindo aquela pergunta de Paulo do mais profundo do seu ser, do seu coração, o Senhor Jesus Cristo iria determinar a Saulo tudo o que ele deveria fazer. E o Senhor Jesus disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, os varões que iam com Saulo, naquela campanha de perseguição contra os discípulos, eles ouviram tudo o que Jesus falou, o relato que Jesus fez para Saulo, também a conversão de Saulo. Quando Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo perguntou: Senhor, o que queres que faça? E o Senhor: entra, levanta-te e entra na cidade. Só tem que quando Saulo se levanta e abre os olhos, ele estava cego, ele não via nada. E foi guiado pelas mãos daqueles que estavam com ele para poder chegar e entrar na cidade. E quando ele chegou lá, na casa de um determinado homem chamado Judas, a rua direita na cidade de Damasco, segundo os historiadores, esta rua direita em Damasco existe até hoje. E quando ele estava lá, orando por 3 dias, o Senhor Jesus, ele foi até um profeta chamado Ananias e diz a Ananias para que vá à rua direita, para impor as mãos, orar por Saulo, para que ele recupere a visão. Ananias toma um susto, disse: Senhor, eu tenho ouvido a respeito da fama deste homem. Senhor, não é melhor deixar esse homem cego, não? Um homem que está perseguindo a igreja desse jeito. E ele não só lá em Jerusalém, Israel, persegue, mas ele aqui em Damasco, ele tem carta para levar, prender homens, mulheres, teus servos, tuas servas, para prender, levar preso para Jerusalém. Este homem não será um livramento, Senhor? Esse homem está cego. Agora, Senhor, me manda eu orar por ele, Senhor. E o Senhor Jesus entendeu tudo, que Ananias estava com o coração agora cheio de temor por causa de todas as coisas que tinham acontecido. Mas eu quero dizer, irmãos, que o nosso Deus é aquele que muda o quadro de toda a situação. O nosso Deus é aquele que transforma a derrota em vitória. Amém. O nosso Deus é aquele que vai usar de todas as maneiras, e Deus conhecia o coração de Saulo, que era zeloso pela lei. Imagine agora que servo zeloso não seria Saulo, como nós vemos que vai ser o apóstolo Paulo, e o próprio Senhor Jesus fala para Ananias: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e também de Israel. Meus amados irmãos, o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Muitas pessoas que estão até mesmo querendo se aproximar de Deus, que não têm oportunidade, o nosso Deus, ele providencia a oportunidade. Deus providenciou a oportunidade para fazer de Saulo um verdadeiro servo do Deus Altíssimo.
apóstolo do Deus Altíssimo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo aos gentios, aos reis da terra e diante de Israel. Nós mesmos que não somos israelitas de nascimento, né? Nós somos alcançados pela palavra de Deus. Nós que éramos gentios e agora somos igreja do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus só deu testemunho dele. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E quem deu testemunho disso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora Ananias, recebendo a ordem do Senhor Jesus, vai até o apóstolo Paulo para orar por ele. E o versículo 17 nos fala: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Não somente os olhos materiais de Paulo foram abertos, mas estava sobre Paulo agora também a unção do Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo que faria diferença em todo o ministério apostólico de Paulo. Paulo seria o apóstolo aos gentios, diante dos reis da terra e também a Israel. Deus o usaria de forma maravilhosa, levando a mensagem, levando a palavra de Deus, sendo usado como missionário, evangelista, pastor, mestre, doutor, profeta, os dons do Espírito sobre a vida do apóstolo Paulo, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Deus transforma as pessoas. E o Senhor Jesus, nunca vi Jesus dizer que Jesus transformou alguém para pior. Jesus só transforma para melhor. Vamos dar lugar à palavra de Deus. E aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo, receba Jesus como Senhor e Salvador. E um dia, quando chegar na glória, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa, a qual me dará o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aqueles que vão receber a Jesus, façam aliança com ele, dizendo: Jesus, eu te recebo, Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Rei, Salvador e Mestre. E aqueles que já são servos do Deus Altíssimo, faça como o apóstolo Paulo. Nós que já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, a pergunta é essa: Senhor, o que queres que eu faça? Com a tua vontade, o que eu devo desempenhar para fazer o teu querer? E que este querer do Senhor Jesus Cristo seja desempenhado na nossa vida, nós possamos fazer aquilo que Ele quer na nossa vida, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Altíssimo continue nos abençoando, continue nos dando mais da sua graça. A cada dia que o Espírito de Deus esteja sobre nossas vidas, que a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, desempenhar as obras para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esta é a tarefa precípua da igreja da face da terra. Que o Deus Altíssimo nos abençoe, nos guarde, a nós, a nossa família, aos nossos familiares, aos irmãos em Cristo, às irmãs em Cristo, à igreja do Senhor Jesus, em toda a Bahia, em todo o Brasil, em todo o mundo. Que o Deus Todo-Poderoso nos firme na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.